série Assim Diz o Senhor. Estudo número 3. O poder da Bíblia. Pergunta 1. Como criou Deus os céus? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito de sua boca, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, 6 e 9. Resposta bíblica: tudo foi criado pela palavra e pela ordem do Senhor Deus. Pergunta 2. Como mantém Cristo todas as coisas? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, 3. Resposta bíblica: pela palavra do seu poder, Deus mantém todas as coisas. Pergunta 3. Que ignoram alguns voluntariamente? Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Segunda carta de Pedro 3, versos 5 e 6. Resposta bíblica: ignoram a palavra de Deus com seus alertas e advertências. Pergunta 4. Por quem estão a terra e os céus atuais reservados para a destruição? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3, verso 7. Resposta bíblica: estão reservados pela mesma palavra de Deus. Pergunta 5. Que outro passo das Escrituras nos mostra que o poder criador é exercido pela palavra de Deus? Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Salmo 148, 5. Resposta bíblica: o Senhor mandou e logo tudo foi feito. Pergunta 6. Que mudança se opera na pessoa que está em Cristo? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Passou o que era velho, eis que se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Resposta bíblica: a pessoa que está em Cristo se torna uma nova criatura. Tudo se faz novo em sua vida. Pergunta 7. Como é também chamada essa nova criação? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. Resposta bíblica: novo nascimento. Pergunta 8. Qual é o agente dessa nova criação ou novo nascimento? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Segunda carta de Pedro 1, 23. Resposta bíblica: o agente deste novo nascimento é a palavra de Deus viva. Pergunta 9. Qual é a primeira ordem criadora relatada na Bíblia e qual foi o resultado dela? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 3. Resposta bíblica: haja luz, disse Deus, e a luz passou a existir. Pergunta 10. Qual é a relação existente entre a criação da luz no princípio e a luz do Evangelho? Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Resposta bíblica: o mesmo Deus que criou por sua palavra,
iluminou também o nosso coração com a sua glória através da face de Jesus. Pergunta 11. Por que o povo se admirava do ensino de Cristo? E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Lucas 4:32. Resposta bíblica: é porque a palavra de Cristo era com autoridade divina. Pergunta 12. Que testificava do poder da palavra de Cristo? E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Lucas 4:36. Resposta bíblica: tal era a autoridade da palavra de Cristo, que ele ordenava e os demônios saíam. Pergunta 13. Que disse Cristo ser a semente do reino de Deus? A semente é a palavra de Deus, Lucas 8:11. Resposta bíblica: a palavra de Deus, que deve ser plantada em nosso coração. Pergunta 14. Onde deve habitar a palavra de Cristo? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Colossenses 3:16. Resposta bíblica: a palavra do Senhor Jesus deve habitar em nós abundantemente. Pergunta 15. Que disse Cristo aos judeus incrédulos quanto à palavra de Deus? E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. São João 5:38. Resposta bíblica: a palavra de Deus não permanece em quem não acredita no Senhor Jesus. Pergunta 16. Como opera no crente a palavra de Deus? Por isso também damos sem cessar graças a Deus, porquanto recebendo vós de nós outros a palavra da pregação, palavra de Deus, a agasalhastes, não como palavra de homens, mas, como em verdade o é, como palavra de Deus, a qual também eficazmente obra em vós outros que credes. 1 Tessalonicenses 2:13. Resposta bíblica: a palavra de Deus obra em nós com eficácia em função de nós termos acreditado nela. Pergunta 17. Que natureza é concedida mediante as promessas de Deus, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1, verso 4. Resposta bíblica: é-nos concedida a natureza divina, para escaparmos da corrupção deste mundo. Pergunta 18. Por que meio são purificados os crentes? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. Resposta bíblica: a purificação vem pela palavra do Senhor Jesus. Pergunta 19. Como pode um jovem tornar pura a sua vida? Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119, 9. Resposta bíblica: a vida se tornará pura quando o jovem e todos nós observarmos a palavra de Deus. Pergunta 20. Como curou Deus o seu povo antigamente? Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Salmo 107, 20. Resposta bíblica: Deus curou o seu povo e ainda cura pelo poder da sua palavra. Pergunta 21. Como demonstrou o centurião ter fé no poder curativo da palavra de Cristo? E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Mateus 8:8. Resposta bíblica:
o centurião afirmou que apenas uma palavra de Cristo bastava para que o milagre acontecesse na vida do seu servo. Pergunta 22. Que poder tem a palavra quando abrigada no coração? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Ver também Salmo 17:4. Resposta bíblica: a palavra de Deus tem o poder de nos fazer evitar o pecado contra Deus e contra os semelhantes. Pergunta 23. Por que humilhou Deus a Israel e o deixou passar fome? E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8:3. Resposta bíblica: passaram fome para poderem ser saciados pela palavra de Deus, e não somente pelo pão diário. Pergunta 24. Que é requerido além do mero ouvir a palavra? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22. Resposta bíblica: além de ouvir, devemos cumprir o que a palavra de Deus nos orienta e ordena. Pergunta 25. Qual é o resultado de fazer a vontade de Deus? E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Resposta bíblica: o resultado de cumprir a vontade de Deus, expressa em sua palavra, é receber a vida eterna em Deus. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, teme o Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me das. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, teme o Senhor a mim falar. Abre meu ouvido, dá-me luz, meu